Hi, minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje chegou o dia de mais um vídeo de perguntas e respostas de vocês que deixam aqui nos comentários. Eu selecionei algumas perguntas e vou respondê-las diretamente a cada um de vocês a partir de agora. Gosto muito, viu, gente, fazer perguntas e respostas. Continuem deixando suas perguntas, sempre nos vídeos de perguntas e respostas, tá? Aqui embaixo. Vocês vão lá, deixam suas questões e a gente seleciona as mais legais, as mais interessantes, ok? Então vamos começar aqui, ó. A primeira pergunta é da Nívia Ori. Olá, Ricardo Sensei. Minha dúvida é, eu vi em alguns vídeos e sites que os japoneses às vezes escrevem a palavra sayonara em katakana, assim como está na tela, ao invés de ser escrito em hiragana. Por que isso acontece? Há outros exemplos de palavras que podem ser escritas tanto em hiragana quanto em katakana? Isso acontece sim, Nívia, com essa e algumas outras palavras em japonês. Não tem muito motivo para isso acontecer. É muito para dar destaque. O katakana, ele ajuda você a destacar algum elemento. E você repara, eles não usam o som longo, que a palavra originalmente tem, né? Sayonara, sayonara. Muitas vezes, tanto na versão em katakana quanto na versão em hiragana, esse som longo pode ser eliminado, que vem um pouco da oralidade da palavra, né? Sayonara, sayonara, né? Você acaba eliminando esse som longo. Essa é uma outra característica que acontece também no japonês. Outras palavras que me vêm assim de cabeça, por exemplo, hasami, né? Que é tesoura. Você encontra bastante essa palavra escrita também em katakana, embora não seja uma palavra estrangeira de maneira nenhuma, seja uma palavra genuinamente japonesa. Mas a principal razão aí é você destacar essa palavra, porque você escrever sayonara em hiragana, isso no meio de uma frase longa, fica muito hiragana, sabe? Juntando com alguma terminação de verbo, partícula, então fica um pouco difícil de ler. O katakana dá uma destacada na palavra, ok? O Missão Pipoca pergunta assim, fazer um diário em japonês com coisas cotidianas é legal? Ajuda no aprendizado? Ou pode atrapalhar de alguma forma? Missão Pipoca-san, ajuda sim, isso é bom para o aprendizado, porque um diário com as suas tarefas cotidianas é algo que você vai ver cotidianamente, você vai ver sempre, então isso ajuda a fixar vários elementos, várias coisas em japonês. Claro, se você estiver começando a aprender japonês agora, não é interessante que você forme as suas próprias frases. Isso é uma dica para todo mundo, inclusive, assim, que eu aproveito para dar aqui. No início do aprendizado, não formem frases. Se você está começando a aprender agora a primeira partícula, os primeiros verbos, muita gente já tem uma ansiedade de querer se comunicar em japonês, o que é natural, né? A língua é para isso. Mas evita formar a própria frase, não crie frases da sua cabeça no começo do estudo, porque você ainda não está pronto para isso. Não adianta ficar traduzindo elementos do português e transcrevendo isso, só vertendo as palavras individualmente para o japonês. Não, você vai usar a sua lógica de pensamento de brasileiro para falar as coisas em japonês, e em 90% dos casos isso está errado. As frases em japonês, para serem naturais, elas têm a sua própria lógica, a sua própria maneira de dizer. E é com o tempo e consumindo muito material em japonês, material do Japão mesmo, que você vai percebendo, eles falam esse tipo de coisa dessa maneira. Para falar tal tipo de coisa é assim que se diz. E você vai criando repertório suficiente para poder, aí sim, começar a criar seu próprio texto. No começo, evite. Mas, num diário cotidiano, você pode colocar os dias da semana, você pode colocar os horários, tudo isso envolve kanjis básicos que você precisa saber, os horários também têm seus kanjis básicos, você pode colocar palavras para você fixar, por exemplo, você faz natação, coloca lá natação, suiei, natação, escola, cursinho, trabalho, a sua profissão, e eu vou a tal hora encontrar amigos, pode colocar a palavra amigos, né, tomodachi, você pode criar um diagrama que você vai consultar sempre, que você vai ficar mudando sempre as informações que estão nele em japonês, e aí você vai fixar com facilidade várias informações que são bastante importantes, tá bom? Próxima questão! O René me pergunta o seguinte: olá, Ricardo-san, me responda a pergunta que não quer calar. Vamos ver. Para que serve a letra O? O
em katakana? Muito bem, para você que está um pouco perdido, em japonês tem dois O, né? Tem duas letras O, tanto em hiragana quanto em katakana. Em hiragana, as duas são bem usadas, né? Uma forma palavras, ela está dentro de palavras que levam o fonema O, e a outra a gente grava em Romaji WO, né, para diferenciar, mas a pronúncia é a mesma, né? O outro O é a partícula, é uma partícula, essa daqui, que é a partícula de objeto, tá? Então tem bastante uso gramatical. Em katakana, existe esse primeiro O, né, em palavras que precisam do fonema O, mas o segundo O, que em hiragana é a partícula, tem função gramatical, em katakana ela realmente não tem muita função, Talvez algum uso jurídico em que grafa-se em katakana terminações verbais, partículas, existe uma questão, um uso do katakana no juridiquês em japonês, em contratos. Então, nesse caso, a partícula O, né, que seria O em hiragana, vai ser naturalmente grafada com esta letra aqui, O em katakana, né, encontrar alguns contratos, mas não tem um uso muito além disso, não. Existe uma grafia da palavra otaku, né, otaku, que usa essa letra, né, otaku, com esse O, né. Você pode escrever com o outro O também, mas é comum também de você encontrar com este O, palavra otaku, olha aqui, do nosso universo. Mas não tem um uso muito além, não. É um uso mais limitado, bem limitado mesmo, do O em katakana. Próxima pergunta é do André Lourenço. Ele nos diz o seguinte: primeiro, gostaria de agradecer pela iniciativa. Sempre quis aprender japonês. Seu trabalho tem sido responsável pela minha entrada nos estudos dessa língua. Muito obrigado, André. É difícil achar material didático de qualidade dessa língua, mais difícil de forma gratuita. Estou usando seu material escrevendo hiragana e a letra do alfabeto não é exata aquela que tem que praticar a caligrafia. Você está falando que a letra que aparece no material e a letra escrita à mão em japonês, elas têm diferenças de visual, você olha para uma, olha para outra, tem pequenas diferenças. Ok, acho que eu entendi. Seria porque a primeira é letra impressa e a segunda é como se normalmente escreve? Algumas letras ficam bem diferentes no manuscrito. É errado escrever como a letra de forma do material? André, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você está falando basicamente de diferença da letra que a gente faz à mão para a letra que a gente vê em fonte, tanto num material impresso ou quando você vê num site que usa uma fonte mais quadrada. Não tem erro aí, tá? Esquece a palavra erro, tá? Apagou a palavra erro. Tudo tá certo. Existem diferenças realmente estéticas um pouco entre uma coisa e outra. Se você escrever a letra com a sua mão, existe uma característica, existe um jeito de você escrever à mão que é um pouco diferente de você escrever numa fonte do computador. Vai ter um pouco de diferença, sim. Nenhuma delas está errado. Quando você escreve à mão, dê preferência à caligrafia à mão, né? Existem fontes que reproduzem a caligrafia à mão. Mas é muito importante a gente se habituar a, principalmente, mais do que escrever. Escrever é para quem gosta de escrever, é legal escrever, ajuda a fixar, mas o mais importante é a gente aprender a reconhecer as letras. E tem muita gente que reclama, quando está no início do estudo de japonês, de sentir dificuldade de reconhecer algumas letras que estão impressas, sejam em logos, que elas são mais estilizadas, na verdade, né? Ela depende num logo de alguma coisa, num título de uma matéria, numa revista, ou num anúncio, né? As letras do hiragana, do katakana, os próprios kanjis ganham fontes que têm diferenças em relação às letras que a pessoa estuda no material didático, tá? Mesmo dentro do material didático existem pequenas características, por exemplo, de pincel. Muitas das fontes que se usa para estudar japonês, né, A, I, U, E, O do hiragana, tem ali uma característica do pincel, né, da letra ter sido escrita, o exemplo da letra ter sido originalmente escrito com um pincel. Então isso tem às vezes um fiozinho que sobra, um detalhezinho, uma grossurinha a mais, que quando você vai reproduzir no lápis ou na caneta, isso não acontece. Minha dica é, não dê bola para isso. Faça a letra do jeito que ela tem que ser feita. Então, por exemplo, se é de cima para baixo, a letra U, por exemplo, é um traço de cima para baixo, e depois você vai fazer a segunda parte da letra, que é um traço único. Pense simples, é só isso que você tem que fazer, tá? Se sobrou um fiozinho de tinta, ou se tem uma grossurinha, uma coisinha que difere uma da outra, isso não é erro de maneira nenhuma,
coloca assim, característica da fonte. Acabou. Encerra esse assunto na sua cabeça, não polemize ele mais do que deve, porque ele não tem porquê. E treine os seus olhos para reconhecer diversas fontes para a mesma letra, tá? Isso pode confundir no começo, mas é fácil, um pouquinho, entrando mais um pouquinho nos estudos, essa dificuldade ela vai simplesmente desaparecer, ok? A última pergunta vem do Marcelo Almeida-san. Ele fala o seguinte: olá, Ricardo-san, uma dúvida. Apesar de os livros didáticos japoneses trazerem o pronome watashi, os homens geralmente usam ore nas frases? Sim e não, depende de que homem é esse, né? É comum, sim, ore para tanto watashi, para quem não sabe do que a gente está falando, watashi e ore significam eu, tá? Em japonês existem muitas maneiras de falar eu, né? Para cada contexto, para cada situação, dependendo se você é homem, se você é mulher, se você é criança. Então, tem muitas maneiras de se falar eu. Os livros didáticos trazem o watashi porque é a maneira mais neutra e polida que tem, é uma maneira bastante polida e corretinha de falar. Então, na dúvida, use o watashi, né? Watashi wa quer dizer eu, e aí você vai dar alguma informação sobre você. No entanto, numa linguagem informal, quando você está com seus amigos, quando você está com pessoas com que você tem intimidade, família, homens podem utilizar ore, né? Usam muito ore wa, né? É muito comum, né? Traz uma linguagem extremamente masculina. Há quem não goste muito, né? Acha que é um excesso de masculinidade, é uma coisa muito, um pouco agressiva até, e é um pouco agressivo. Já o watashi é mais neutro. Homens também usam o watashi. Eles não vão usar ore com uma pessoa que eles acabaram de conhecer, ou com uma pessoa que seja uma autoridade, uma pessoa mais velha, né? Aí eles não vão usar ore, eles vão usar o watashi ou boku, que é uma maneira de se referir, uma maneira masculina também, né? Boku, de se referir a eu, né? De um jeito mais humilde, né? Quando você está se referindo a uma pessoa de maior autoridade ou de maior idade, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse perguntas e respostas. Mandem mais dúvidas cruéis, que eu responderei a todas elas aqui nos comentários deste vídeo. E continua aprendendo japonês com a gente, se cadastra na nossa comunidade se você ainda não faz parte, www.cursonihongo.com.br. Você coloca o seu e-mail e você recebe o nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book, totalmente gratuito. E dá uma olhada no vídeo que eu fiz na Liberdade, fazendo um passeio e ensinando um pouco de japonês. Até o próximo vídeo, já né?